Bom dia, meus amigos, que a paz do Senhor esteja na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja neste momento, tá bom? Você que é novo, que está chegando agora, neste vídeo vou falar sobre a aposentadoria por invalidez com sequelas de um senhor que tem AVC. O que o INSS tentou fazer com esse senhor, né? Olha só. Tribunal garante aposentadoria por invalidez ao segurado com sequelas de um AVC. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região TRF4 de Porto Alegre confirmou a sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez a um morador de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, de 68 anos e que, após sofrer um acidente vascular cerebral, conhecido como AVC, ficou acamado e sem autonomia. A 5ª turma da Corte negou, por unanimidade, recursos do INSS, que queriam o cancelamento do benefício. No caso, o INSS queria o cancelamento do benefício. Olha só. Alegando que a doença seria preexistente ao ingresso do homem nas condições de contribuinte previdenciário. As informações foram divulgadas pelo TRF4. Olha, ele trabalhou por um determinado tempo, teve um problema, e aí ele parou de contribuir, E por um tempo depois, ele voltou a ter novamente um AVC, e de caso mais grave e permanente, E aí começaram a pagar novamente, contribuir com o INSS. E o INSS não reconheceu o tempo passado que ele já estava contribuindo. O INSS alegou que ele passou a contribuir depois que teve o AVC e não reconheceu tempo atrás, Olha só. O segurado, representado pelo filho, ajuizou uma ação contra o INSS após ter o auxílio-doença cancelado pelo Instituto sob o argumento de que a sua incapacidade laborativa seria decorrente do período anterior à adesão do Regime Geral da Previdência Social, o RGPS, que é o carnezinho, Além do cancelamento, a autarquia passou a descontar 30% da pensão por morte que o autor recebia. Olha só, além de cancelar seu auxílio-doença, que ele já tinha direito pelo primeiro problema que ele teve, antes do AVC ele teve outro problema, e estava recebendo o auxílio-doença. E ao mesmo tempo ele recebia pensão por morte, no caso da esposa. E o INSS não queria aceitar essa situação, achava que o homem já era rico, porque já tinha uma pensão a mais. Segundo o INSS, o desconto seria para ressarcir os valores pagos ao auxílio acidente desde a data do AVC, que ocorreu em 2006. Na ação, foi requerida a anulação da decisão administrativa e o restabelecimento do benefício. O filho alegou que, apesar do pai ter sofrido uma isquemia cerebral em 2004, enquanto trabalhava de forma autônoma e sem contribuir, ele apenas teria tido o acidente que o deixou incapaz após retomar sua capacidade de trabalho e voltar a contribuir para o INSS. Quer dizer, ele já tinha tido um problema antes desse AVC, Ele já estava recebendo o auxílio-doença, mas depois que ele se recuperou, ele voltou a contribuir. E o INSS
se deu conta, pela esperteza deles, que não teria tempo suficiente para dar direito ao benefício, certo? Olha, a primeira vara federal de Passo Fundo condenou o INSS ao pagamento do benefício por incapacidade e determinou a conversão do auxílio-doença do segurado em aposentadoria por invalidez, considerando permanente os danos causados pela AVC. O Instituto recorreu ao tribunal pela forma da sentença, reforçando que a doença do segurado seria preexistente às contribuições. O relator da ação na corte, o desembargador federal Onix Cardoso Filho, manteve o atendimento de primeiro grau e afastou a tese de doença anterior ao ingresso do regime geral da Previdência Social. O magistrado observou que o autor preenche todos os requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade, ao ter cumprido o período de carência de 12 contribuições previdenciárias. Ele já tinha as 12 contribuições que lhe dá direito ao auxílio-doença. E o INSS, não reconheceu, entrou, negou, mas graças a homens íntegros, que brigam pela verdade, que brigam pelo seu próximo, que brigam por aqueles que realmente necessitam de um apoio, enxergou neste ponto de verdade e venceu. Olha só. Segundo Cardoso Filho, diante das provas da incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer tipo de atividade, é compatível o restabelecimento do auxílio-doença e a convenção em aposentadoria por invalidez, sendo comprovada a qualidade de segurado e a carência. Ele estava dentro do direito. Ele já tinha contribuído com os 12 meses necessários. Ele está incapacitado em todos os sentidos, porque ele está acamado. Todo mundo sabe que quem sofre um AVC em fase grave, praticamente fica, muitas vezes, com uma parte do corpo, incapaz, sem movimento, Então, uma pessoa dessa não tem condições de voltar ao trabalho jamais, E os promotores, os analistas do INSS, passam por cima disso, não quer nem saber, Principalmente ele que já recebia a pensão por morte. Então, não havia necessidade nenhuma, de ter direito ao auxílio-doença, que ele já tinha direito por contribuições, E o INSS, na cara de pau, luta contra isso. Em muitos casos, não é só no caso dele, é em muitos casos. Mas, para a vitória das pessoas que andam corretas, ele foi beneficiado, E ele vai ser vitorioso, sim, tá bom? Então, se você gostou desse assunto, deixa aí a sua opinião, o que você acha sobre isso. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção e um ótimo dia a todos.